Não há nada mais importante do que a saúde. E para isso, a prevenção é a nossa maior aliada. Se tem uma coisa simples que faz muito bem para o nosso organismo, é a água. Agora, imagina uma pessoa que não gosta de beber água, hein? É o que acontece com o Davi. Ele tem 3 aninhos e para conseguir fazer com que ele tome um golinho d'água, que seja, os pais dele passam por uma verdadeira batalha. Ele só quer saber de suco, de refrigerante, uma situação que tirava o sono da família. Aí a Camila, mamãe do Davi, escreveu pra gente pedindo ajuda. Nós aceitamos o desafio e levamos a psicóloga Maria Alice Fontes à casa deles. Ah, essas crianças, hein? O mundo do rei Davi é cheio de aviões e fantasias. São 3 aninhos destes olhinhos vibrantes, meio tímidos e curiosos, mas que não perdem uma boa brincadeira. Não. O Everton é o paizão e o melhor amigo do Davi. Ele é técnico em manutenção. A mãe é a Camila, assistente de recursos humanos e corujona nas horas livres. Muito bonzinho. Ele não é aquela criança de ficar fazendo birra, de ficar se jogando no chão. Ele é carinhoso. Às vezes ele deixa a gente brava. Aí ele vê que tá brava, ele beija a mamãe, aí dá beijo na gente, abraço. Ele é bem afetuoso. Ele dá abraço, dá beijo, fala bom dia, boa noite. Bem carinhoso com a gente. 7, 8, 9, 10. O rei Davi é carinhoso e chegado nos números. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Parabéns! E falou em piscina, é com ele mesmo. Mergulhos e água para todo lado. Mas é só desta água que o Davi gosta. Quando o assunto é beber água, aí tudo muda. Essas crianças. Davi! Vamos tomar um pouquinho de água? Só um pouquinho! Olha aqui pra mim, ó. Toma um golinho de água. Vamos tomar um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. São várias tentativas durante o dia e nada de o Davi beber água. Delícia a água, sua vez. Toma um golinho, deixa eu ver se tá. E isso começou quando o Davi ainda era bebê. A partir de 6 meses, o pediatra falou que eu podia introduzir água. Porém, todas as vezes que eu ofereci, ele nunca gostou. Ele sempre cuspiu, fazia cara feia, jogava pra fora. Então, sempre, ele nunca gostou. A gente sempre foi insistindo, mas nada deu certo. A Camila então seguiu a recomendação da pediatra de dar pelo menos 20 ml de água por dia para o Davi. Como ela não conseguia com a colher, começou a usar uma seringa para ajudar a dar na boca dele. Aqui, só esse aqui, tá bom? Ó, só tem um pouquinho, vamos lá. E, opa! Ó, só tem mais esse pouquinho. Não é fácil, é difícil, porque ele mesmo na seringa ele não aceita de boa. E a gente fica muito chateado, porque a água é tão importante para a saúde, a gente sabe que é importante, ainda mais na idade dele, que brinca, que soa, que corre, tem sede, mas não bebe. Então, quando ele chora, a gente fica chateado, se sente meio impotente, que não consegue arrumar uma forma dele beber. Mas o Davi toma com gosto os sucos industrializados e os refrigerantes, o que não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Crianças com a idade dele devem evitar principalmente os refrigerantes por causa do excesso de açúcar e da cafeína. Quem vai tentar ajudar a família a enfrentar este desafio é a nossa especialista, a psicóloga Maria Alice Fontes. Olá, tudo bem? Fica à vontade aí, pode entrar. A minha expectativa é que ele possa superar esse desafio de uma forma completa, que possa tornar a vida dele muito mais fácil, tomando água à medida que ele tenha necessidade. A minha expectativa é boa, eu espero que alguém de fora possa me ajudar a descobrir qual é o meu erro.
A psicóloga perguntou como o Davi se comporta quando os pais insistem em dar água para ele. Ele faz um escândalo. É mesmo? Cospe, empurra a nossa mão, chora, se joga no chão, faz de tudo. E o que vocês fazem quando isso acontece? A gente insiste um pouco, mas acaba cedendo, né? Porque ele começa a chorar muito de lágrimas, assim. É mesmo? A especialista também quis saber se o Davi consegue se expressar quando está com sede. Camila, ele pede para vocês água? Como é que tá a fala dele? Como ele se manifesta? Bom, a fala ele é um pouquinho atrasado, mas ele passou com fono, tá bem melhor agora. Mas água ele nunca pede não, água ele pede para brincar. Para brincar com os brinquedos dele, ele pede água. Agora, para beber, ele pede suco, ele pede refrigerante, isso aí ele pede. Mas água não pede, não. E quando você tem uma situação fisiológica e que é ligada com um comportamento onde a criança precisa ser forçada a fazer alguma coisa, ela vai ter uma resposta muito exacerbada. Essa resposta exacerbada fez com que ele tomasse essa situação de forma aversiva. E todas as vezes que os pais chegam e falam, quer tomar água? Ele fala, não, de jeito nenhum, não quero água, detesto água. Ele não fala, na verdade. A psicóloga bolou um plano para ajudar a Camila, o Everton e o Davi. Primeira dica: cortar sucos e refrigerantes para que o Davi tenha sede e sinta vontade de beber água. Pelo fato dela sentir sede, claro que ela vai buscar aquilo que é mais conveniente, mais gostoso. Então, se a gente tirar toda a ingestão de refrigerante e suco dele, provavelmente ele não vai ter interesse de tomar um líquido que não tem esse gosto de nada. Outra dica: não forçar e não dar mais água na seringa. Então ele vai ter que voltar a ter o desejo natural de uma necessidade fisiológica que é tomar água. Mas para isso, então, ele vai ter que ter acesso à água, né? Nós vamos criar um cantinho da água, aonde ele vai poder ter acesso livremente à água no momento que ele quiser. Para o cantinho da água, a especialista trouxe um bebedouro infantil cheio de adesivos. A família decidiu colocar na sala onde o Davi passa a maior parte do tempo. E aqui ele vai poder se servir de água quando quiser. Esse cantinho vai ser só dele. Ele vai abrir e pegar a água dele, vai estar bem na altura dele. Não quero que fique em algum lugar que ele não tenha acesso. É importante ter um lugar onde ele mesmo tem acesso e a gente pode tomar. O Davi adorou a ideia, encheu vários copinhos e olha só, já bebeu água ali mesmo e sem reclamar. Foi muito interessante observar que o Davi interagiu muito bem com o bebedouro. Quando nós colocamos aquela possibilidade para que ele decidisse encher o copo e tomar água de uma forma lúdica, foi muito fácil, muito tranquilo. Ele conseguiu perceber que ele era dono da situação e que ele poderia encher o copo, tomar a água, sem ser forçado a nada. Eu acredito que com o bebedouro, que eu nem sabia que tinha desse tamanho, ele vai achar que é uma brincadeira e vai acabar tomando por brincadeira. Eu acho que uma hora ele vai começar a pegar gosto e vai sentir sede e vai gostar de beber água. Assim como ele mostrou que já tomou e foi o primeiro dia, espero que cada dia ele tome um pouquinho e daqui a pouco ele tome muito. Fiquei até surpreso, né? Porque ele pegou, só de dar um bebedouro em um copo, ele já bebeu a água. Poxa, se eu soubesse, já tinha comprado fazia tempo. Para o Davi se divertir ainda mais, a psicóloga sugeriu dele ajudar a preparar o suco natural com frutas e cubos de gelo. Uma outra forma do Davi consumir água vai ser através do gelo. Então você vai substituir o açúcar do refrigerante, do suco, pela fruta. Então nós vamos colocar pedacinhos de fruta. Que frutas que ele gosta? Banana, maçã também. Ótimo! Então vamos cortar pedacinhos de maçã, por exemplo, colocar no gelo e aí ele pode brincar. Vamos pular. Isso. A mais. Isso. As formas de gelo, ele gostou muito de participar lá, de colocar as frutinhas nos quadradinhos. E quando tiver outras frutas, a gente pode misturar outras cores. Eu acho que ele vai achar divertido. A especialista reforçou que é preciso ter paciência se no começo o Davi rejeitar a água e ainda pedir suco e refrigerante. Nesta hora, a ideia é levar o Davi para um outro cantinho, desta vez o da leitura.
onde ele pode ficar mais calmo e ainda desenvolver a fala. E essa daqui, como chama? A girafa. A girafa. A dinâmica de sentar para que o Davi pudesse desenvolver o vocabulário dele, desenvolver as palavras, na verdade, faz parte de algo muito importante para que ele possa conseguir se comunicar, para que ele possa conseguir pedir aquilo que ele quer. Depois de todas estas dicas, é hora de entregar o presente para o Davi. Davi, Camila e Everton, eu trouxe para vocês um presente que vai ajudar o Davi nesse desafio. Vamos abrir, Davi? Abre aqui para mim. Segura aqui. E eu abro do outro lado. Vamos abrir. Puxa. Puxa, 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 puxa. Puxa. Eba! Aí, ó. Vamos abrir? Olha! 2 copos coloridos. E esses copos vão ajudar você a tomar água quando você quiser. O Davi adorou e já quis encher os 2 copos novos no bebedouro. Olha a bolha em cima. Meu erro era tão pequeno e eu não estava enxergando. O Davi ganhou também um livrinho para ajudar a pronunciar as palavras e a se expressar melhor. O livro teve o objetivo de fazer com que ele aumentasse o vocabulário dele. É um bichonário. Na verdade, esse livro tem todos os animais de A até Z. E ele vai aprender muitas palavras novas e os sons das palavras. Então, deixa eu ver aqui se a gente sabe que esse é o A de... Pilha. A reação dele foi muito interessante, porque logo que ele foi estimulado a ver o livro, ele interagiu rapidamente e conseguiu já falar os nomes de alguns animais que ele conhecia, repetindo o início de algumas palavras, e os copos também. Ah, essas crianças. Ah, espero que o Davi tenha enchido muitos copinhos novos no bebedouro, hein? Bem, esse quadro foi gravado em novembro do ano passado. Será que o Davi engrenou mesmo, continua bebendo água? Bora descobrir agora? Sejam bem-vindos então aqui, vou chamar todos vocês. O Davi, também os pais dele, a Camila e o Everton e a psicóloga Maria Alice Fontes. Tudo bem? Tudo bem. Oi, Davi! Tudo bem? Tudo bem, Everton? Seja bem-vindo. Oi. Oi. Pedi para vocês sentarem aqui para a gente bater um papinho. Mamãe, queria saber o seguinte, o Davi continua bebendo água? Agora ele tá bebendo um pouquinho de água. Antes ele não bebia nada. Agora ele tá bebendo. Já deu uma evoluída? Já sim. Tá mais tranquilo? Tá bebendo bastante água. Que bom, hein? Foi um alívio. Aham. Eu achei que não dava, que não ia conseguir. Agora, Maria Alice, o resultado aí do Davi tá dentro do esperado? Acho que está dentro do esperado, sim. Na verdade, nós vimos uma resposta super rápida do Davi, né? No próprio dia que nós levamos o bebedouro, ele já começou a beber água. Já foi. E foi uma descoberta interessante ver o quanto ele, quando estava com controle da situação, que ele tinha acesso à água, estava com sede, tinha acesso à água, foi lá, tomou água. Independente. Independente. Muito Não legal. precisou ninguém oferecer para ele, né? Bacana. Ele foi lá e bebeu sozinho. Camila, Everton, vocês mandaram um vídeo pra gente, né? Bora dar uma olhadinha? Um vídeo do Davi? Bora, Vamos Davi? ver, Davi? Bora lá. Essa máquina velha no muro, qual a importância? Importante sim. Importante pra caramba. A, B, C, E, D, S, 1, 2, 3. Uau! O que é que tá acontecendo aqui? Camila e Everton, agora é sempre assim? O Davi sempre tá bebendo água normalmente? Agora a gente não precisa ficar oferecendo mais igual eu fazia, que eu queria que ele bebesse a água. Agora não, a gente deixa lá e a hora que ele quer, ele bebe. Não tem mais a coisa de insistir, de ir lá, de forçar, falar? Não. E me fala uma coisa, Maria Alice, é muito comum casos assim como o Davi, de crianças que não querem, não gostam de beber água. Isso é comum? É comum. Eu acho que tem situações onde a criança não quer alguma coisa, desde Davi. água, comida, algumas coisas fisiológicas. E quando os pais acabam forçando a criança
a ingerir algum alimento, a beber alguma coisa, e eles transformam aquela situação numa coisa aversiva, é algo que a criança entende como alguma coisa que ela vai quase receber uma punição se ela não beber ou se ela não comer, né? Então, para crianças pequenas, nós temos que voltar para o fisiológico. A criança vai ter fome, a criança vai ter sede, então ela precisa ter acesso àquilo que ela necessita naturalmente. E aí, com firmeza e gentileza ao mesmo tempo, né? Insistir nunca. Insistir de uma maneira que a criança fique aversiva àquilo, não. Mas tem que ser firme. Não é forçar, né? Não é forçar, mas é oferecer com livre acesso, fazer com que ela possa, à medida que ela vá ter sede, o que nós vamos oferecer para ela? Se a gente oferece refrigerante e suco, claro que ela vai preferir, porque é mais docinho, tem mais gostoso, tem sabor. Então, a questão é seguir a fisiologia. Na hora que a criança tem sede, o que a gente vai oferecer para ela com firmeza, com gentileza. E se ela não quiser de jeito nenhum, tem que aguardar e não ceder imediatamente. Então, se ela não quer água, então eu vou dar refrigerante. Não. Aguarda, espera, diz que não tem, não oferece para ela o mais fácil e espera até ela poder... Porque às vezes acho que os pais ficam, né, ansiosos para que se hidrate, aí vão lá e oferecem, né? Que eu acho que foi o que aconteceu, né, com o pediatra que disse para vocês que era necessário que fosse ingerida uma certa quantidade de água e aí vocês começaram a dar com seringa, não foi isso? Forçado, foi. Porque eu achei que ele tinha que beber aquilo. Então, como ele não pedia, que sempre tinha suco, então a gente começou a forçar, porque achou que precisava aquilo todo dia. Isso pode dar totalmente o contrário, né? E aí inverte completamente a situação, porque a criança entende aquilo como uma coisa punitiva. Algo que é fisiológico, que é natural, vira uma punição e a criança não vai querer, ela vai querer se livrar dessa situação. E aí virou uma bola de neve, né? Isso virou uma bola de neve. E os pais que estão em casa, que estão passando pela mesma situação da Camila e do Everton, também podem seguir essas dicas? Funciona para todas as crianças? Eu acho que as coisas fisiológicas, como beber, comer, até cocô, xixi, né? Não adianta você querer tirar as fraldas, inclusive, da criança, às vezes, antes da criança estar pronta e antes dela até conseguir pedir, conseguir falar, eu quero fazer xixi, eu quero fazer cocô. No caso do Davi, a gente tem a questão da linguagem, que a gente sabe que o Davi precisa de bastante estimulação da linguagem, né? A gente deu os livrinhos e incentivou bastante vocês a conversar com ele. Eba! E que ele possa expressar as necessidades dele, os desejos dele. Agora, Camila e Everton, qual dica vocês dariam para os pais que estão passando pela mesma situação que vocês passaram? A dica que eu daria é insistir e não se desesperar, porque eles choram, eles gritam que você fica, vou dar esse suco para parar de chorar. E tem que ter paciência, porque ele chorou bastante no primeiro dia que eu cortei tudo. Chorou, gritou e ficou desesperado e nada estava bom. Aí a hora que a gente mostrou que não tinha nada, não tinha o que fazer, aí ele foi e tomou água, como se nada tivesse acontecido. Então tem que ter paciência. Pulso firme, né? Muito obrigada a participação de vocês. Obrigada, viu, Davi? Ele amou essa brincadeira. Maria Alice, muito obrigada. Obrigada a vocês, viu? Muito obrigada. E olha só, esse foi o nosso último episódio. Eu espero que o quadro tenha ajudado os papais e as mamães que acompanharam a gente. Se você quiser rever os 6 episódios do nosso quadro, entra lá no nosso site comoserá.com ou então vai lá no Globoplay. Tá tudo lá, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, tá? Muito obrigada. Valeu, Davi!